Estou aqui para te louvar, te bendizer. Hoje vou calar minha alma para ouvir com muita calma o que o Senhor tem para dizer. Hoje eu quero ser abençoado, meu coração foi preparado para te receber. Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas de ti eu quero
nos atente ao nosso pedido, né? Não podem ficar de pé, aproveitando que os irmãos já estão de pé, vamos cantar o corinho. O pastor com a direção de seguida, né? Um pedido de um hino especial vai ficar para o final do culto. Daí o irmão Hélio vai aguardar no final, né? O Espírito de Deus está aqui. Vamos cantar este corinho. Nós queremos isso, né? Deus abençoe a todos esta noite. Aqueles que nos visitam. Deus possa dar a você bênção, né? Cada um deles, em nome de Jesus. Cante. Sua vida.
imutável, os que fazem parte deste plano da redenção, os chamados eleitos e fiéis, os que foram comprados com seu sangue precioso, o qual nos fez reis e sacerdotes para o seu Deus. Venha abençoar cada vida nesta noite de uma forma especial, graciosa, profunda, de uma forma real, viva, que somente Tu podes fazer. Tu ainda continua sendo nosso socorro, bem presente na angústia. Você que saiu do seu lar para ver esta noite, adorar o Senhor aqui, saiba que Deus viu os teus passos, Deus viu os teus problemas, Deus viu as tuas decepções, Deus viu as tuas dificuldades. Os olhos deles estão atentos. Certa vez, na mensagem não temas, então o profeta fala que os discípulos saíram sem Jesus numa ocasião e entraram no barco para cruzar o outro lado. E Satanás disse: agora é a hora. Eles saíram sem Jesus. Esta é a melhor hora para naufragá-los, para afundá-los. Eles saíram no barco sem Jesus. Oh, a tempestade se levantou. Satanás queria afogá-los, queria causar dano, mas Jesus sabia tudo. E em seguida Jesus já veio atrás. Jesus já foi seguindo adiante também. E pensaram que era um fantasma, mas ele disse: não temais, sou eu. Sou eu que acalmo essa tempestade. Sou eu que te ajudo. Vocês vieram sem mim, mas eu estava de olho. Eu estava te protegendo. Eu estava te guardando. Tudo está sob o controle do Mestre. Oh Deus, abençoa o teu povo. Abençoa a igreja. Nós precisamos aprender a desfrutar mais de Ti, para a Tua glória, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Deus continue abençoando a todos no santo nome de Jesus. Nos cada Bíblia Sagrada neste momento. Nós vamos procurar não tomar muito tempo também. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 54. Versículo 15 a seguir. Vamos ler. Eis que poderão vir e juntar-se, mas não será por mim. Quem se juntar contra ti, cairá por amor de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Amém. Magnífico Deus, excelso e soberano Pai, acrescenta a tua bênção à leitura da tua palavra, palavra infalível, imutável, invariável e eterna.
é o nosso alimento, é a nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Nós temos que estar numa expectativa muito maravilhosa e profunda quando nos reunimos para ouvir a palavra do Senhor e adentrarmos neste Evangelho glorioso do Reino. Quando o coração arde pela presença de Deus, quando o coração arde pelo chamado de Deus, nada mais poderá impedir o homem ou a mulher de realizar aquilo a qual ele foi incumbido a realizar. Dentro do coração de Moisés, depois que ele foi curado de não querer ir para Israel, para o Egito, então dentro do coração dele havia uma chama muito forte para ele ir até o Egito e libertar aquele povo, porque ele recebeu o assim diz o Senhor, e não tinha nada que eu pudesse impedi-lo, nem todo o exército de Faraó poderia impedir. E o profeta diz: o que estava dentro do seu coração, aquilo se converteu em realidade. Há algo ardendo no teu coração, isto pode tornar-se realidade. Nós estivemos ali em Palermo, né, irmão Geraldo então deu uma ajeitada lá. Tivemos quase uns 15, 16 casais para um almoço de confraternização, vamos assim dizer, né? Estava muito bom, viu? Que Deus abençoe cada vez mais. Os inimigos se levantam contra você, tá? Mas isso você sabe que é necessário, conforme o nosso texto aqui. E o teu inimigo é o diabo, é o demônio, não é o teu irmão, a tua irmã. A nossa luta não é contra a carne e sangue, mas isso se faz necessário. Tá? Por que é necessário que haja este assolador para destruir, atacar? E há uma ressalva que toda a ferramenta dele não vai prosperar. Mas é necessário o assolador. É necessário alguém te criticar. É necessário alguém puxar o tapete. É necessário. É o que a Bíblia está dizendo. Sabe por quê? Porque o que Deus permite? Porque Deus quer escrever uma história na tua vida. E tem que ter certos personagens que se opõem à tua caminhada de fé. Quem não sofre oposição tem alguma coisa errada. Tu tem que passar por isso. Como falei, fazia quase 40 dias Israel não tinha um homem para lutar contra Golias. Quando apareceu um homem, todos os irmãos dele reclamaram: vai para casa, tu cuidou das ovelhas do pai? Cuidei sim, deixei alguém lá olhar por ele. Aí quando aparece alguém para fazer a tal obra, sofre a tal oposição. Mas olha o resultado depois. E Deus sabe como fazer a história acontecer. Deus sabe como funciona esta engrenagem. Isso, mais atenção ainda, vai dando bastante atenção ainda. Deus quer fazer história com alguém tão insignificante quanto a mim e a você. Deus não te trouxe este mundo para virar famoso, rico, popular, destacado. Não! Deus está treinando você para ser homem e mulher de Deus.
um pregador, um missionário, um profeta, não importa, tu és algo mais que isto, filhos e filhas de Deus. Tem maior ofício, título, missão, chamado que isto. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Por que Ele pega alguém insignificante para fazer história? Então alguém tem que se levantar contra José. O quê? Os seus irmãos, não os estranhos, porque não funcionaria. Os seus irmãos o pressionaram, venderam como escravo, foi para o Egito. O que é aquilo? Deus estava dando os primeiros passos para tornar o sonho de José em realidade. Mas só que olha, mas que coisa estranha. Tive um sonho tão bonito, com sol, lua, estrela, feixes de trigo se curvando diante de mim. Está dando tudo o contrário àquilo que eu imaginava. Calma, o livro não terminou, é só o começo. Tem que aparecer mais personagens nos livros para compor isso aí. Tem que haver um Amã, e tem que haver um Mardoqueu, tem que haver uma Esther, tem que ter um invejoso. Lá estava Amã montado no cavalo, todo mundo. E o Mardoqueu, não te fala não. Eu só me curvo perante meu Deus. Ele era um homem estranho, era um homem diferente, ele sabia. A partir dali, daquela oposição, começou a história. Viu? Como as oposições são maravilhosas. Como tragédias de navio sendo quebrado contra as pedras, levam Paulo na ilha de Malta para fazer missão. Deus sabe como fazer essa história se tornar realidade. Mesmo que venha um decreto para matar todos os judeus, Assuero já tinha assinado este decreto. Tudo virou-se contra um homem que não queria se curvar. E resumindo, uma forca fora levantada para poder pendurá-la Mardoqueu naquela forca. Era Deus fazendo história. Uns fazem cova para jogar José ali, outros fazem uma forca para pendurar. Mas atrás do cenário está o Todo-Poderoso. Todo negativo, toda oposição, ele vai colhendo e vai botando um pontinho a mais, pontinho a mais. Tudo errado, pontinho a mais. Inimigos, pontinho a mais, pontinho a mais. Vocês conhecem um homem que deu uma surra em 1000 homens com uma queixada? Deu uma surra com uma queixada de jumento em 1000 homens, 1000 opositores. Resumindo, Assuero se tornou o segundo depois do rei. Amã pendurado na forca. Viu? É sempre assim. Tem que ser assim. É a forma de Deus. Vamos entrar no nosso assunto esta noite, baseado nesse texto. Se todas as coisas foram criadas por Deus, então todas as coisas subsistem pela palavra do seu poder. Então todas as coisas estão na completa, suprema dependência de Deus. Daqui um minuto que vai passando, cada segundo que passa, você está debaixo de uma dependência divina. Não de tua saúde física, de tua força, não. Mas dentro do plano e propósito de Deus para realizar alguma coisa aqui na terra. Tu não vês simplesmente como matéria para ocupar um lugar no espaço.
para ocupar um lugar no corpo de Cristo. Um lugar dentro do plano e propósitos de Deus. Para você entender este plano e propósito, você precisa de uma revelação espiritual. Caso contrário, será impossível perceber o que Deus está trabalhando, como Deus está trabalhando e o que Deus está querendo na tua vida. Uma vida sem propósitos é uma vida miserável. Nós temos que aprender a conhecer e ver a Deus, a maneira para onde Ele está nos levando. Ele quer nos dar um relacionamento mais íntimo com Ele. Ele está querendo nos levar para aprendermos dele com mais profundidade. Como eu sempre falo, mais do que pedir uma bênção, mais do que pedir alguma coisa. Não. Você quer que Deus seja uma realidade, desde que isso esteja dentro do teu coração. Temos aprendido pela palavra que todas as coisas dentro do plano e propósito de Deus vão contribuir para o bem, para a sua glória, para o louvor do seu nome. Mesmo as coisas contrárias, os ventos contrários, Deus transforma aquilo em uma harmonia perfeita, visando o seu propósito, visando o seu objetivo. Porque nada e absolutamente nada foge dos olhos de Deus, como falei. Tudo que é contrário para você é um pontinho a mais aos olhos de Deus. Quando sujeitamos-nos e rendemos-nos a Ele, para Ele ter toda a liberdade de agir. Quando uma verdadeira entrega e submissão plena, para Ele poder trabalhar como Ele quer, é como um oleiro que não pode ficar reclamando, argindo o barro quando ele pega em sua mão e começa a moldar. Ele não pode dizer: por que me fizeste assim? Deus faz como Ele quer e não dá explicação para ninguém. Até mesmo Satanás tem que contribuir para os propósitos eternos de Deus. Como falamos um pouco ali pela manhã, ele anda por linhas demarcadas pelo Todo-Poderoso. E ele não pode cruzar aquela linha que Deus disse: até aqui. Até aqui tu pode ir com Jó. Até aqui tu pode ir com Pedro. Até aqui tu pode ir com Abraão. Até aqui tu pode ir com Jacó. Até aqui. Até mais que isso não. Amém, amém, Jesus. Tu pode assustar os meus discípulos lá no mar da Galileia, mas tu não pode afundá-los. Assustar tu pode, mas matá-los, destruí-los, não. Isso aí, vamos dar bastante atenção para falar. Amém, Jesus. Tudo funciona desta forma. Amém. Por isso devemos sempre estar conscientes da soberania de Deus. Com sua mão invisível, gloriosa, Ele ordena todos esses acontecimentos. Glória a Jesus. Cada acontecimento já vem pré-estabelecido e para de murmurar. Por que isso? Porque aquilo deveria ser assim, mas Deus não viu o que tu viu. Ou você não viu como Deus viu. Vai te estressar, ficar deprimido e vai pro meu. Verdade. Verdade, Senhor. Descanse na soberania de Deus. A irmã ainda não é morar, né? Vai para o hospital psiquiátrico, né? Se entupir de medicamento. Descanse na soberania de Deus. Amém, Jesus. Acontecimentos contrários, Ele sabe transformá-los. Eu não estou contra tratamento psiquiátrico, tá, irmão? Nem contra a medicina, não. Deus pega aquele acontecimento contrário e transforma em um canal de vitória. Oh, glória a Jesus.
marcado pelas páginas da Bíblia Sagrada. Glória a Jesus. Mesmo Paulo e Silas, numa prisão, sendo açoitados, contribuiu para a conversão de almas. Aleluia. Glória a Deus. O carcereiro recebeu sua palavra, a palavra de Deus, e foi batizado também em nome do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Amém. No capítulo 50 de Gênesis, quando seus irmãos perguntaram, eles perguntaram a José: José, duas ocasiões, tu vai nos matar? Há muito tempo atrás nós te jogamos na cova e te vendemos e te jogamos para frente. E falamos para o velho pai que tu tinha morrido. Se você traçar um paralelo à vida de José e lá com seus irmãos, vocês vão ver que José estava ascendendo, em ascendência. E os seus irmãos atrapalhados. Por isso, quando se vê atrapalhado, é algo. Crie um paralelo na tua vida de forma ascendente, crescendo no Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Deus está querendo definir os seus propósitos para contigo. Por quê? Porque nós entendemos de forma muito fragmentada, despedaçada. Vai tudo bem esse mês, mas no seguinte cai tudo por terra. Mas se há um propósito perfeito, na vontade perfeita de Deus, Deus estará contornando tudo. Amém. Tudo está sob o controle de Deus. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Tudo que está contrário a você, tudo que é contrário, são partes que formam um todo. São pequenas partes que fazem um todo. Por isso você não pode excluir essas coisas. Vai te beneficiar no fim da jornada. Amém, Jesus. É como quando Deus revela a sua palavra de uma forma mais profunda. Tem certos homens na Bíblia que receberam uma medida maior de revelação, conhecimento e dons de Deus. Tem aquela mulher que cozinha melhor que a outra. Tem aquele pedreiro que trabalha melhor que o outro. Sempre haverá alguém com mais entendimento. Precisou-se de um Bezalel para fazer a obra de artífice no tabernáculo. Deus deu espírito de sabedoria para entendimento para ele construir as mobílias do tabernáculo no deserto. Era um homem perito. Esdras era um homem sábio, profundo, erudito na lei do Senhor. Neemias já era um governador, era um administrador, era um homem envolvido com a obra natural. São partes, fragmentos, mas montando dá algo completo. Amém, Jesus. Algo completo. Para determinadas áreas da igreja, Deus começou a dar medidas, porções da sua palavra. Desde a primeira à sétima era da igreja, nós encontramos Deus distribuindo sua palavra para cada era, dando aquela palavra específica para aquela geração, para aquele povo, para aquilo que eles estavam precisando. Deus os levou de forma ascendente, de forma elevada. Como falamos no ano passado, a era anterior não vai conseguir acompanhar a próxima. Por quê? Porque aquela era anterior ficou somente com uma parte.
e pegar aquela parte e trazer para cá, não funciona. Deus sempre traz vinho novo, então tem que ter odres novos. Aquilo que ficou para trás era simplesmente a parte de um todo. Assim como nos dias de Lutero era carroça, era carro de boi. Ele não sabia nada acerca de automóvel, de avião, de foguete, como você sabe hoje. E à medida que a vinda de Cristo se aproxima, mais luz, mais revelação da palavra será dada à igreja de Jesus Cristo. E as outras eras vão ficando para trás. Os clarões de eras passadas ficam para trás. É como uma lâmpada acesa e você coloca a mão ali. Quanto mais próximo da lâmpada a sua mão, menos sombra irá fazer. Aquilo que era apenas em parte agora está se completando. Aquilo que se formou na forma embrionária está se tornando em um feto, em um feito. Aquilo que era uma pedra bruta de mármore agora está se transformando numa obra-prima. Um Moisés de Michelangelo ou um Davi de Michelangelo. Aquilo que era uma pedra tosca se tornou uma obra-prima mundialmente conhecida. E é o que Deus está fazendo com a sua igreja. Amém, Jesus. E é isso que Ele está fazendo. Glória a Jesus. E alguém vai interromper? Não. Por quê? Porque toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Amém. E toda língua que se levantar em juízo contra ti, eu a condenarei, pois estas são a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça, a sua herança que vem de mim. Quanto mais da palavra revelada na era presente, mais luz nós vamos ter, conforme o Salmo 36, na tua luz veremos a luz. Na tua luz veremos a revelação dela. Quando Deus revela, é a forma como Deus quer que nós a vejamos, não como eu acho. Ah, irmão, Deus falou para mim que não é bem assim. Cuidado com esse negócio que Deus falou para mim. Ah, irmão, foi Deus que me disse. Hoje em dia tem muito disso. Não que Deus não fala, mas esse negócio que Deus te disse, se não fechar com isso aqui, é anátema. Vai causar mais estrago do que edificação. Mas nós queremos ser edificados. E Deus edifica com a sua palavra. A tua palavra é a verdade. A gente sabe que esta era está se culminando em uma escuridão de apostasia generalizada. Milhões são vítimas dessa apostasia. É uma grande confusão em todos os sentidos. Mas nenhuma ferramenta vai prosperar, viu? Amém, Jesus. E tudo isso que estamos vivendo nesta era não vai impedir que Deus mostre a sua palavra, a sua vontade, o seu querer, o seu cumprimento. Quanto mais escura era, mais a luz resplandece. Levanta-te, resplandece, porque a tua luz já vem, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti
o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Levanta-te e resplandece. Aleluia. É como na criação divina, preste atenção aqui em nome de Jesus. Quando Deus trouxe a existência a este planeta Terra, do nada, era sem forma e vazia e não sabíamos quantos tempos esta terra sem forma e vazia já existia, talvez bilhões e bilhões. Mas saiba de uma coisa, antes que a terra existia bilhões e bilhões, tudo também já existia figurativamente na mente infinita de Deus. Deus começou a trazer a existência, a primeira coisa foi a sua palavra falada, que foi: haja luz. E houve luz. Trouxe os céus, ervas, o sol, trouxe as grandes baleias, répteis, trouxe, a terra produziu alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas feras. Em seguida disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, de forma ascendente. Por quê? Porque Ele quer te trazer mais para perto dele. É as escadarias de Jacó. Viu? Deus quer nos trazer para mais perto dele. E Deus criou todas as coisas e deixou este mundo pronto para colocar ao encargo do homem, aos domínios do homem, aos auspícios do homem, a tutela do homem. Era para dominá-lo. Coisa tremenda. E o homem foi de todas as criaturas que Deus fez, o homem foi o último de todas as criaturas que o Deus eterno criou. Deus tinha uma forma especial e sempre é de deixar por último certas coisas. O mundo está adiantado, correndo atrás do outro, está com uma máquina violenta, e os eleitos ficam mais para trás. A linhagem de Caim despontou, foi adiante, trabalhando com cobre, com ferro, fazendo torres, adiante. Enquanto construíam torres, trabalhavam com ferro, com cobre, em Gênesis capítulo 4, fabricando os instrumentos, facilitando a comodidade para que o efeito da maldição não fosse muito agravante, fazendo invenções para amenizar a maldição na terra. A linhagem do justo, a linhagem dos eleitos, levantavam altares, adoravam a Deus. Da linhagem de Caim veio cientistas, homens inteligentes. Da linhagem de Sete veio pastores, veio profetas, veio servos e servas de Deus. Aleluia. E o profeta diz que Deus não vai criar nada mais além, acima do homem. Por quê? Porque o homem chegou, foi criado de uma forma especial, conforme a sua imagem e semelhança. O homem estava na categoria do Logos. Logos, a palavra, o verbo. O homem não era o Logos, ele estava na categoria do Logos. O Logos é a teofania do Deus Todo-Poderoso.
O Todo-Poderoso, meu Espírito, manifestou-se como seu Logos, a palavra. Glória a Jesus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Glória a Jesus. O ponto de partida de todas as coisas não é na terra. O ponto de partida é lá na glória. A origem, a mente infinita de Deus. Olha a abrangência da mente de Deus em criar todas as coisas, em colocar Adão como um pequeno regente, um pequeno Deus aqui na face da terra e ter o domínio de todas as coisas. Ele estava na categoria do Logos, da palavra, porque ele também foi um produto da palavra falada de Deus. Façamos o homem. Mas quando foi Logos, o Logos se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. Sendo que a primeira coisa que Deus criou foi esse haja luz, depois do mundo sem forma e vazio. Então Deus não utilizou nenhum cálcio, potássio, cobre, ferro, luz cósmica para formar o homem. A terra produziu os animais, produziu sementes, criaturas, mas quando foi para fazer o homem é espírito, não o homem do pó. O homem do pó é o capítulo 2, verso 7. O homem espírito é Gênesis 1, 26, 27. É o processo de Deus formar o que Ele quer. Deus fez desta forma. Não usou nenhum elemento da terra para fazer a sua imagem e semelhança. O homem é partícula de Deus. É uma mistura de divindade com humanidade. É espírito, mas é pó também. Vivendo pela vida divina. Com vida, com luz. O teu corpo tem luz. Teu corpo tem luz cósmica, diz o profeta, diz a ciência. Você tem 4 halos de luz. Aos seus 20 anos, o seu primeiro halo de luz já se foi. O segundo halo, o terceiro halo, beirando os seus 70 anos, seu último halo está fraco. Por isso as tuas células do teu corpo estão fracas, cansado, enquadrado ali em enfado e canseira, enquadrado ali em Eclesiastes capítulo 12, ali no final, medo de altura, apetite fraco, visão turva, audição fraca, pernas fracas, braços também, tudo começa a afetar. E vai virar pó. Mas um dia virá uma luz, não a luz cósmica, mas a luz eterna, a luz do poder da ressurreição. Aquele velhinha de 90 anos levantar-se-á na juventude eterna de Deus. Aleluia. Essa é a diferença. Preste atenção aqui, ó. Está sendo pregada a palavra do Senhor. Amém, Jesus. Na criação, então, nós vamos ver todas as coisas tendo a sua ascendência. Subindo a escala da criação, a escala das eras da igreja, as escalas proféticas, tudo, elevando, equipando, trazendo, fazendo-se a si mesmo conhecido. A queda não impediu de o próprio Deus se manifestar em carne. Muito pelo contrário, favoreceu. Nós não estamos em uma reunião psicológica, verdade? Nós estamos em uma reunião do Espírito Santo. Amém.
a tua mente tem que fazer parte disso que está sendo pregado. E eu vou dizer para você, você vai pior para casa hoje do que entrou aqui. Você é responsável com que espírito você veio hoje aqui. Deus te faz responsável. Mombrano chega a dizer que você tem uma capacidade tão grande de impedir alguém ser curado. Por isso a reunião do Espírito Santo é diferente. Ela vem para edificar, trazer vida. E vida com abundância. Essa imagem e semelhança, então, ganhou um corpo do pó da terra. Já vou encerrar. E ao ganhar um corpo do pó da terra, consequentemente veio a queda, resumindo. E ao entrar nos domínios do homem, o pecado também entrou, a morte nos domínios do Jardim do Éden. Em seguida, aqueles animais, aquela ovelha que pastava junto com o leão, com o urso, com o leopardo, ambos, aquele grupo se espalharam tudo. O leão se tornou carnívoro, não era? Os leopardos, os tigres, tudo. Houve uma revolta na natureza. Ela ficou sujeita à vaidade, ou seja, a erupções, a terremotos, a vendavais, a sofrimento, a ais. Ela até agora geme com dores, porque algo não está em ordem. Os animais saíram fora de lá. Não, o homem sai fora de lá. Por isso houve essa grande turbulência. E o homem não só perdeu o Éden, consequentemente perdeu a comunhão com Deus. Perdeu o relacionamento com Deus. Perdeu a intimidade com Deus. Perdeu o caminho, perdeu a verdade, perdeu a vida. Adão arrastou toda a raça humana a um abismo intransponível por força própria, por capacidade própria. Na mente eterna de Deus, o Cordeiro já tinha sido sacrificado desde a fundação do mundo. Alguém tinha que preencher este abismo insondável que distanciava o homem de Deus. Era injusto um anjo vir morrer pelo homem, um arcanjo. As demandas da lei exigiam um parente redentor, alguém semelhante ao homem. Não tinha ninguém para começar nem digno, nem no céu, na terra, em qualquer outro lugar, porque não Enoque que foi trasladado, não serve. Elias, não. Abel, não. Tinha que ser alguém não gerado por sexo, mas alguém gerado pela palavra, pelo Espírito Santo. E como nada para Deus é impossível, ele toma formas simples, visita até Nazaré, envia um anjo e começa um processo ascendente. De uma pequena célula no ventre de Maria começa a ser gerado o bebê Emanuel. Em ascendência começa a aparecer o seu ministério. Aliás, com 12 anos ali no templo, ele já estava entre os doutores. Eles ficaram surpresos com aquela atitude de tanta sabedoria e conhecimento. Lá a seguir vemos os 18 anos de quietude, mais próximo dos 30 anos de idade, algo acontece. Algo que nunca aconteceu em Israel, algo que nunca aconteceu em Jerusalém. Alguém diferente, glorioso, entrou em cena
Porque Deus tem seus planos de sabotagem. Quando tu vai pensar que Ele vai vir, Ele já está ali. É você que chega atrasado. Ele sempre vem da forma correta. Ele não vem, Ele já está. O que precisamos aqui é de percepção para perceber a sua presença que já está. Se você diz, eu não estou sentindo a presença de Deus, o problema não está na presença de Deus, o problema está em você. O teu receptor está com o fuzil quebrado, ou os fios estão todos misturados, ou tu não está entendendo nada. Então o teu receptor joga no lixo e deixa Jesus dar um novo, um coração novo, um espírito novo. De repente, nenhum pregador, nenhum sacerdote, eles faziam o que Jesus fazia. Andar pelas ruas de Nazaré, de Jerusalém, Samaria, Judeia, de Betânia. Ele não tinha uma igreja local própria para ministrar e fazer bancos e templos. O mundo era o seu templo, a criação era a sua igreja, ali era o local, ali era o seu púlpito. Ele pregava de forma diferente. Ele não julgava segundo o que ele olhava. As medidas de Jesus não são as nossas medidas. Sabe o que eu vi lá? Vi desordem, vi bagunça. E Deus olha assim, eu vejo perfeição. Por quê? Porque Deus não está olhando essa casca de carne. É o teu interior ligado com Deus. E não precisa muita gente ser só 3 aqui no Espírito do Senhor. Só 3. Só 3. Ele disse que estaria aqui também. De repente você vai ver Jesus de forma ascendente, restaurando as imagens caídas pelas ruas de Jerusalém, restaurando as imagens quebradas que o pecado, o diabo, a doença desgastou. Você pode ver aquela mulher, certa ocasião, andando encurvada. Jesus olhando para ela, teve íntima compaixão. Ele logo gritou: mulher, se livre deste teu mal. E ela endireitou-se. E aqueles que não queriam ver as imagens restauradas, esta noite é noite de imagens restauradas. Não importa a condição e a situação, para Deus não há nada impossível. Mesmo que tu estás tão encurvado que o teu nariz encosta lá no chão, lá no pó, Deus endireita. Esse negócio eu não posso, eu não consigo, eu não vou mais à igreja, eu não vou orar mais. Tu está encurvada. Mas o Espírito Santo diz outra coisa: levanta, resplandece, adora o Senhor, vai nascer no Senhor. E ela endireitou-se. Os fariseus não gostavam. Os fariseus não gostam do culto do Espírito Santo, porque eles querem ouvir aqueles que eles gostam de ouvir. E Deus vai diretamente no que eles precisam ouvir. Oh, meu Deus. Em seguida, lá vem os fariseus de novo. Consegui uma coisa nova aqui. Ok? A mulher flagrante de adultério sai dessa igreja. Na lei ela tem que ser apedrejada e matar. E tu, o que dizes? O que eu digo? O que eu digo é que se ninguém tem pecado, então taca a primeira pedra. Só tacar a pedra. O único que podia jogar pedra era Jesus. E ele não fez. E os fariseus eram bons na mira. Exato. Eles eram bons na mira.
jogavam medo para danificar. Se não matava, mas deixava ferido. Uma imagem desfigurada. O diabo gosta de desfigurar a imagem. Dom Branco diz que Alexandre Latoeiro, com sua influência, quebrou a influência de Paulo numa cidade. Aleluia. Alexandre Latoeiro causou-me muitos males. E como eu digo sempre, se vocês quisessem naqueles dias saber quem era Elias, vocês procurariam Jezabel? Procurassem o endereço errado. Vai lá na casa de Eliseu. Vai lá na viúva. Do azeite multiplicado e do frio ressuscitado. Elas vão te dar a resposta certa. Ele restaura a imagem. Ele restaura a vida. Já estou encerrando aqui, só mais um detalhe aqui. E tem várias passagens no Novo Testamento de como Jesus foi restaurando imagens, levando a uma ascendência. Vou pegar esse último personagem de tantos que a Bíblia fala, vou pegar o ladrão à direita, o escória da sociedade, o pervertido da sociedade, o ladrão da sociedade. Que imagem, né? Que imagem, ladrão, escória, imundo. Por aqueles minutos com Jesus, os últimos minutos com Jesus, foi suficiente naquela conversa e acordo de cavalheiros. Nós merecemos o que estamos passando, mas ele que não. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: tu já devolveu o que tu roubou? Quanto roubo tu fez? Não. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa é a diferença. Apocalipse 5, parte 1, 126. Adão perdeu o título de propriedade disso. Toda esta coisa que possuímos, vida eterna e a herança da terra. Foi isso que perdemos, vida eterna e a herança dela. Mateus capítulo 5 diz que os mansos herdarão a terra. Ainda não é nossa, mas ela se tornará. Nós vamos receber tudo aquilo que já era nosso e que Adão jogou tudo fora. Jogou a luz fora, a saúde fora, a vida fora, a paz fora. Vem Jesus, traz luz, traz saúde, traz restauração, traz cura, traz milagre. Aleluia. No princípio eles viviam na completa dependência de Deus. Completa dependência de Deus. Eles não tinham ligaduras consigo. Mombrana chega a dizer a chave para a porta 125 e 126 que havia certas diferenças entre nós e Adão e Eva. É que Adão e Eva não tinham umbigo. Não estavam ligados para se alimentar, para sobreviver. Era produto da palavra original de Deus, como Cristo. Eles não tinham ligadura. Era palavra falada de Deus, Adão. Quando o homem ou a mulher é gerado pela palavra, nascido do alto, não de semente incorruptível, mas a incorruptível pela palavra
Eles não estavam ligados a nada, desde que aquilo confirma. Tudo que nasce neste mundo mostra que, para começar, é um renegado. Pegue uma criança, um bebezinho, em sua tenra idade, não ensina nem o certo e nem o errado, ele vai fazer o... Por quê? Porque herdamos isso na queda. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Destituídos. Então Deus entra em cena com este plano de redenção de forma ascendente. Te justifica, te santifica, te batiza no Espírito, te dá adoção espiritual, e aguarda mais um pouco, será o teu corpo glorificado. Amém, Jesus. Estamos nesta noite assim? Amém. Se não estamos, não, né? Não assim. Amém. Ascendente, de forma ascendente, viu? Todo aquele que é nascido do alto é gerado pela palavra incorruptível. Você não carrega ligaduras humanas, tá? Denominação é renegados. Renegados. Você não é gerado por sementes denominacionais. Tu te alimenta da pura e inadulterável palavra de Deus, Amém. viva e que permanece para todo o sempre. Adão jogou o título de propriedade, o livro caiu na mão do dono original, então o invasor. Satanás é um posseiro, um invasor, tomou posse. E os governos do mundo estão sob os domínios dele. Não vá pagar imposto para ver o plano de carro. Vai aumentar um pouquinho a casa se a prefeitura amanhã não vai estar lá te incomodando. Uma pequena partícula, né? Só para vocês terem uma visão da coisa. Tá? Eu vou encerrar aqui, eu teria muito mais o que falar. Deixa essas anotações aqui, porque o tempo esgotou. Vamos colocar de pé. Em nome do Senhor. Vamos orar, feche os seus olhos. Deus, esta noite nós não viemos aqui para voltar pior. Deus, esta noite nós viemos aqui para receber aquilo que já estava ordenado desde a fundação do mundo. Nós não temos méritos a apresentar a Ti. Por isso nós viemos a Ti em nome de Jesus Cristo. E no nosso mérito. Oh meu Deus. Oh meu Pai. Se levantou alguma ferramenta contra a tua vida? A palavra diz aqui que ela não vai prosperar. E toda língua que se levantar em juízo contra ti, tu condenarás.
Pois esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Bendito Espírito Santo. Há corações sinceros esta noite. E como eu falei no começo, você quer que se torne realidade, desde que haja algo ardendo em teu coração. Aquilo que arde em teu coração se torne realidade. Há uma promessa de Deus dentro de você. Há algo que você está orando, pedindo, suplicando. Não tome nenhum atalho. Não saia fora. Então perderás o que Deus te dá. Descanse na soberania de Deus. Aleluia. Aleluia. Há muita luta na tua mente, ali é o lugar de maior batalha. A mente se tornou um campo de batalha depois da queda. A mente se tornou um campo de batalha. Ela está toda arrebentada, danificada, bombardeada. Mas se você crê, o Espírito Santo restaura e dá a mente de Cristo. Aleluia. Aleluia. Porque o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo da planta dos vossos pés. Olha a sua maneira, meu irmão, minha irmã. A Bíblia requer que nós amemos ao Senhor mais do que a nossa própria vida, mais do que o próprio dinheiro, riquezas, posses, seja o que for nesse mundo. Há alguma coisa dentro do teu coração que Deus pode tornar em realidade. Aquele anseio e sonho que você teve, começou tudo errado. Lembra-te de José, lembra-te de Abraão, lembra-te de Moisés. Ou Deus prometeu uma coisa, agora está dando tudo o contrário. Irmão, é só o começo, irmão. De Jó, ela exalava um odor a mais de 500 metros. O que Satanás pode fazer por permissão divina? Às vezes você ganha uma beliscadinha. Às vezes você é ofendido, humilhado. Deus fez o assolador. Deus fez isso. Você
desafiadas. Mas não importa, elas não vão prosperar contra a gente. Não vão prosperar. Agora fique de pé que eu quero fazer uma oração específica. Que oração é esta? É que quando Deus abre os teus olhos para você ver o propósito dele na tua vida, então a coisa passa a ser diferente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus. Aleluia. Oh, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, Aleluia. glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Maravilhoso. Senhor, aleluia. Glória a Deus. Não é de desgraça em desgraça, não. Senhor. Não é de derrota em derrota, não. Senhor. Não é de fracasso em fracasso, não. Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não Aleluia. tem Davi o rejeitado? Chegou uma hora que eles disseram: Davi, estão te esperando lá em casa, juntamente com o profeta Samuel. Chega a hora que vai ser chamado, vai ser chamada a presença do Senhor, a desfrutar de uma experiência viva, Aleluia. porque o teu coração está dentro do batismo do Espírito Santo, o teu coração está dentro do relacionamento com Deus, o teu coração anela a intimidade, anela um passeio com Ele, anela algo do céu, a qual anela pelos atos do Senhor, a qual está com sede de Deus. Glória, aleluia.
Pai, que há corações que desejam está nos levando de forma semente, mais alto. Quando o Senhor falar, você poderá dizer: eis-me aqui, Senhor. Fala que o servo honra, a serva honra. E aqueles que só gostam de entregar, mas não querem receber. Uma exortação, uma advertência. Maravilhoso na vida da igreja, molda-nos da forma. A terra não sem forma e vazia, da forma ela. A tua vida está sem forma e vazia. Onde está o brilho de Cristo na tua vida, irmã? Onde está? É falado, mas onde está a glória do Senhor resplandecendo? Ajuda esses irmãos a receber no Espírito a tua palavra, não na carne, porque na carne eles vão sair murmurando, reclamando. Mas quando recebemos o Espírito, tu tens a visitação de Deus lá na tua casa. Meu Pai. Outra coisa, se Deus está no teu coração, você vem à igreja. Amém, Jesus. Aí eu vou servir a Deus em casa. Ué, tu não servia antes? Não servia antes. Ah, não, o certo mesmo é servir Deus em casa, porque não tem igreja da mensagem certa. Tu está chamando Deus de mentiroso. Tu pode morrer, irmã. Está chamando que Deus falhou. Ai, tenha cuidado, meu irmão. Tu te encontra com o que tu fala dentro da tua própria casa e na tua vida. É tempo de nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus. Que seu tempo em vocês. Pai, em nome de Jesus, sela a bênção divina a cada um que orou, pediu, clamou, suplicou.